A sua criança pede a fralda para fazer o cocô? Pois é, isso tem nome. Isso se chama Síndrome da Resistência ao Toalete. Normalmente, eu sempre falo que o nome é errôneo, porque quando a gente fala em Síndrome da Resistência ao Toalete, a gente pensa que a criança não aceita o vaso. Mas isso não é verdade, porque normalmente as crianças com Síndrome da Resistência ao Toalete, ela aceita o vaso para fazer o xixi. Então, quando a gente vai lá na literatura e pega a definição de síndrome da resistência ao toalete, é aquela criança que aceita o vaso para fazer o xixi e não aceita o vaso para fazer o cocô. E isso na cabeça faz total sentido. Na cabeça da criança são desfraudes totalmente diferentes, mas essa é a definição. Então, normalmente é caracterizada por uma criança que faz o xixi no vaso e pede a fralda para fazer o cocô, ou não aceita o vaso de forma nenhuma, faz o cocô na calcinha, faz o cocô ou no chão ou no box. Normalmente são crianças que procuram um cantinho perto da sala, perto da cortina, um lugar mais escondido, né? Então, a síndrome da resistência ao toalete é essa característica. Quando a gente pega a literatura também, uma das características, e a literatura traz isso, fala que a síndrome da resistência ao toalete acontece quando a criança desfraldou do xixi e depois de um mês ela não desfraldou do cocô. Raquel, você considera essa mesma coisa? Gente, olha, eu acho que um mês é muito pouquinho, né? Eu estendo um pouquinho mais, em torno de 3 meses, em torno de 4 meses. Porque eu acho que ainda, quando a criança está desfraldando, ela pode ir um pouquinho mais rápido no desfraude do xixi, ou de repente no desfraude do cocô. Mas, a partir disso, a gente já precisa ficar um pouco atenta. O que eu falo sobre isso, sobre a síndrome da resistência ao toalete, né? Que algumas crianças têm uma síndrome um pouco mais exacerbada, né? Um pouco mais grave, digamos. Então, são aquelas crianças que, se você não der a fralda, ela fica sem fazer o cocô 5 dias, 6 dias, 10 dias. Eu tenho aquela criança que está interligada a uma constipação, então ela já tem um intestino preso. Então, ela recusa a fazer o cocô sem a fralda e mesmo quando faz à base de muito choro, à base de ansiedade, ela fica rodando a casa fica andando pela casa. São crianças que fazem o cocô em posições diferentes, posições de urso, ou então sentada com o bumbum no chão, ou então crianças que fazem o cocô em pé. Então, isso são características que traz pra gente um pensamento que a sua criança pode ter a síndrome da resistência ao toalete. Conta aqui pra mim se a sua criança pede a fralda para fazer o cocô, se ela faz o cocô em pé e quantos anos